Gostaria de chamar nosso próximo time de sabatinadores. Iniciando pelo nosso primeiro representante da pesquisa, Dr. Paulo Inácio Prado, professor doutor do Departamento de Ecologia da Universidade de São Paulo e coordenador do programa de pós-graduação em Ecologia da USP. Orientador credenciado nos programas de pós-graduação em Ecologia da USP e da Unicamp. É biólogo, doutor em Ecologia, foi pesquisador do NEPAM e professor adjunto da PUC de São Paulo. Por favor, uma salva de palmas, Paulo Inácio Prado. Nossa próxima representante da pesquisa científica, Ana Arndt. Ela é bióloga, mestre e doutora em educação na linha de pesquisas e estudos culturais em educação pela URGS. Atualmente é professora do Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas e do Programa de Pós-Graduação Multiunidades em Ensino de Ciências e Matemática da Unicamp. Além disso, é divulgadora científica e coordena blogs de ciência da Unicamp. Por favor, uma salva de palmas para Ana Arndt. Agora, os representantes da divulgação científica. Gostaria de chamar aqui ele, que é produtor de conteúdo na internet, diretor do canal do Slow, que conta hoje com mais de 100 mil inscritos e versa sobre ciência, história e filosofia. Por favor, Estevão Slow. A mediação será realizada novamente por Graziele Castro, do HuffPost Brasil. E nesse momento gostaríamos de chamar então... Oi? Nossa, está faltando o Vitor, gente. Que absurdo isso. Eu vou até voltar, Vitor. O que é isso? Esqueci de você, cara. Cadê você? Agora sim. Ele que é professor de Geografia do coletivo Terra Negra, formação atrelada ao UFMG. Professor há mais de 10 anos em colégios e pré-vestibulares de Belo Horizonte e outras cidades de Minas Gerais. E no Brasil. Há 3 anos produzindo conteúdo educacional voltado ao YouTube a partir do canal Terra Negra. Por favor, salve de palmas para Vitor Augusto. Agora sim. Chamaremos então ele, que é o coordenador do Programa de Governo e Políticas Públicas do Partido Novo, mestre em Ciência Política pela Columbia University, doutorando em Economia Política no King's College de Londres, onde ensina princípios de economia. Já trabalhou com pesquisa em políticas públicas no Cato Institute e no Atlas Network em Washington, e como professor do curso de Relações Internacionais do IBMEC, é isso? Do IBMEC de Belo Horizonte. Seus artigos já apareceram em diversas publicações nacionais e internacionais. Recebam, por favor, ele que é representante do candidato João Moeda, do Partido Novo, Diogo Costa. Bom, boa tarde. Vamos começar mais uma rodada da Sabatina, agora com o Diogo Costa. Bom, primeiro vou começar a fazer uma pergunta. Eu queria saber qual o papel que você pensa que a ciência pode ter em um eventual governo. Obrigado a todos por virem e por permitir essa conversa, né, de um tema tão interessante e pouco tratado, né? Não só no Brasil, né? Eu estava olhando os temas mais tratados em outras eleições, né, nos Estados Unidos também, né? Você olha a ciência, né, cai lá para baixo, e eu acho que parte porque, exatamente por essa pergunta, né, o papel da ciência na política pública, o papel da ciência no governo e o papel da ciência na sociedade é pouco conhecido, né? Eu acho que existe hoje uma grande oportunidade com esses novos canais, com novas divulgações de conhecimento científico para que as pessoas tenham o desejo não apenas de aprender, mas também de atuar na ciência. Mas o setor público, ele precisa também trazer a ciência para o seu lado. Quantas políticas públicas hoje são avaliadas?
quantas vezes vocês leem alguma matéria sobre avaliação de política pública mostrando qual foi o impacto? Alguém sabe qual foi o impacto da lei seca, por exemplo? Ah, tá aí. Eu até acredito que seja positiva, mas a questão é, a gente não sabe qual é o impacto real das coisas. A gente toma decisões de um modo completamente não científico, completamente racional, voltado por emoções, voltados por crises, por ondas de humor, às vezes pela personalidade, né, dos governantes. E a gente toma poucas decisões objetivas de maneira científica. Hoje, isso acho que não é apenas do Brasil. O Brasil apenas, às vezes, ele representa de uma forma pior algumas dos mecanismos daninhos das governanças modernas. Mas já existe hoje ideias de você fazer uma retrospectiva regulatória, às vezes. Vamos ver qual foi o impacto dessa regulação. Na sua formulação, qual é o objetivo dela? O que ela pretende alcançar? Ela quer o quê? Reduzir a pobreza? Ela quer reduzir o desemprego? E depois a gente faz uma retrospectiva. Ela, de fato, conseguiu alcançar isso? Porque senão a gente fica apenas, né, jogando coisa, testa uma coisa. Quer dizer, a gente não testa, a gente joga, depois nem sabe se deu certo ou não, às vezes substitui, às vezes continua. Então, acho que, além de você ter uma população mais cientificamente engajada, a democracia também precisa de ter um setor público que traga a ciência para o seu lado e se paute por evidências, né? Não apenas por humores, impressões ou intuições. Bom, muito bom. A gente vai começar a partir de agora com o ensino médio para ir subindo para o nível superior em relação à educação. Eu sou um dos únicos divulgadores de ciência aqui do evento de hoje que trabalha com ciências humanas. Mais especificamente em relação a esse tópico, eu vejo que as novas propostas do ensino médio e também do próprio Enem, que foi constituída a partir do ano de 2009, né, a nova matriz de referência do Enem, vem sistematicamente diminuindo a relevância das ciências humanas na educação brasileira. A partir do momento que você tem o PISA, que é um programa internacional de avaliação de estudantes, que trabalha basicamente com a língua materna, com a matemática e com ciências de uma forma generalizada, como se tudo fosse um bloco só, se comete até o equívoco de se juntar biologia, química e física na mesma maçaroca. E eu queria saber qual é a proposta efetiva para a valorização das ciências humanas em relação à política do Novo, à política do Amoedo como presidente, e o que vocês acreditam que vai dar uma sobrevida às ciências humanas que estão sendo tão atacadas nos últimos 10 anos. Obrigado. Eu acho que houve todo esse debate da reforma do ensino médio, né, que contou com uma tentativa de maior flexibilização. Mas uma coisa que eu acho que ainda a gente precisa pensar é quão fragmentado nós queremos que sejam as disciplinas do ensino médio. A gente quer fragmentar as disciplinas em 13 matérias. Será que a gente não pode agregar? Porque sempre que você agrega, vem alguém falando, mas espera aí, a pessoa não vai... Qualquer disciplina, pensa qualquer uma coisa, você vai falar, pô, a pessoa não vai aprender, escolhe uma coisa, genética. Não vai ter uma matéria de genética? Genética é tão importante, você, né, ressalta a relevância daquilo. Ou de arte, né, artes plásticas, etc. Mas o fato é que, simplesmente, dividir mais... O tempo é o mesmo, né? O tempo da criança na escola está o mesmo. Você está dividindo mais a matéria, será que isso integra melhor o conhecimento dela ou não? Então, eu acho que uma das coisas que a gente tem que pensar é como que a gente deixa o conhecimento mais integrado. De fato, se você pulveriza as matérias, às vezes, você pode estar ajudando que, sabe, mais professores tenham emprego, mas também você vai estar dando, né, umas cargas mais divididas, né? Tudo fica mais pulverizado, o ensino fica mais dividido. Então, acho que uma coisa que a gente precisa fazer é que a gente tem que ter uma maior integração de matérias, e isso inclui também, acho que esse projeto de flexibilização, isso aí não vai contra. E aí, de fato, né, se você fala, bom, mas se você flexibiliza, o aluno pode escolher alguma outra coisa, pode escolher uma matéria mais técnica, em vez de aprender alguma coisa que seria uma matéria humana, uma das ciências sociais. Mas é importante que a pessoa aprenda matérias técnicas, porque a matéria técnica é importante para entender a sociedade que ela vive. Sim, não, fundamental. Em relação a isso, você comentou, na nova proposta do ensino médio, nós temos a obrigatoriedade de matemática e português,
e o restante das disciplinas seriam facultativos. Eu também concordo com o ensino integrado, com a integração entre as disciplinas, acho fantástico. E, além disso, inclui também uma participação do ensino à distância. O que você, o seu partido e a Moedo pensam sobre a inclusão do ensino à distância no ensino médio no Brasil? Bom, quando a gente olha para a evidência internacional sobre ensino à distância, obviamente que eu ainda não vi, né, pode ter, mas eu ainda não vi nada que compare que a qualidade do ensino à distância equivale ao ensino presencial. O que é importante, às vezes, é você saber quais atividades que o aluno faz em casa e quais atividades que ele faz na sala de aula. Então, começou a ter, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, essa ideia de flip the classroom, né, de você, em vez de você realizar, dar uma lição na sala de aula e depois dar exercícios para casa, você passa a lição para casa, você assiste um vídeo, você faz uma leitura, você tem, às vezes, uma forma interativa de garantir que o aluno está, de fato, acompanhando, e você depois faz o monitoramento e acompanhamento do aluno na sala de aula com o professor. É aquele professor que, de fato, está ali considerando se o aluno está aprendendo, está vendo as dificuldades do aluno na solução de um exercício, em vez de simplesmente chegar, né, com um dever de casa ali, que sabe-se lá como que aquilo apareceu. Então, o que eu acredito é que tem que ter o ensino à distância não substitui a educação presencial, principalmente para, como a gente está falando, para o ensino das nossas crianças, né? Em algumas coisas, tipo aprender a programação, mas você tem, o Code Academy, eu acho que, né, faz um trabalho muito bom, mas para aquilo que a gente precisa para as nossas crianças não substitui. O que tem que ter é uma maior complementação daquilo que a criança está fazendo fora e dentro da escola. Diogo, muito obrigado por participar. Eu queria passar aqui para outro tema, que também tem a ver com a formação, e com a formação, inclusive, dos futuros cientistas e dos cidadãos, de maneira geral, em ciência, que é o sistema de ensino superior, né? E a gente teve uma experiência de expansão do ensino superior federal, público. Essa, sim, foi bastante avaliada, né? A gente tem uma produção bastante volumosa sobre as consequências disso, tanto para a produção científica quanto para a produção de quadros qualificados pela pós-graduação. E um resumo que eu consegui compilar aqui dessas fontes é que no período em que essa política de expansão do sistema público de ensino superior, né, que são as universidades, os institutos federais, que foi de 2003 a 2012, o orçamento da federal ele aumentou em 2,5 vezes. Isso foi usado, principalmente, boa parte desse orçamento foi usada para contratações. Então, o número de docentes efetivos aumentou em 1,7 vezes e aumentou muito, desproporcionalmente, a qualificação desses docentes. Então, a proporção de docentes e pesquisadores nessas instituições públicas federais com mestrado e doutorado cresceu de 50%, era 50%, e passou para quase a totalidade, 91%. Os nossos pesquisadores e professores hoje nessas instituições têm pelo menos mestrado. O resultado desse investimento, alguns, né, que são índices bastante significativos do ponto de vista de quem está dentro do sistema, como sou eu, professor do sistema público e pesquisador. Os títulos de doutorado, contra esse investimento que foi de 2,5 vezes, um aumento de 2,5 vezes maior do orçamento, os títulos de doutorado também acompanharam na mesma proporção, 2,3 vezes mais doutores a gente formou com essa expansão, o número de matrículas dobrou, a produção científica mais do que triplicou, e tudo isso fez com que o Brasil passasse da 23ª posição para a 13ª posição entre as nações que mais produzem ciência no mundo, o que não é pouca coisa, porque a gente está falando aqui de todas as nações das nações desenvolvidas, né? Então a gente está em 13º lugar agora. Tudo isso levou a Associação dos Dirigentes dos Institutos e Universidades Federais, a ANDIFES, a criar um documento, que é uma proposta para todos os candidatos à presidência. E, a uma certa altura desse documento, eles concluem: em poucos países há um sistema de formação de recursos humanos, produção de conhecimento, desenvolvimento tecnológico, prestação de serviços à sociedade e promoção da cidadania comparável ao sistema público de universidades federais. Este é um bem construído pela inteligência, perseverança e visão de futuro de diferentes gerações de abnegados brasileiros.
Então, as minhas perguntas são, primeiro, qual que é a tua avaliação dessa experiência recente de expansão do sistema público, às custas de recurso público? E, em segundo, e principalmente, quais são as propostas de políticas públicas para o sistema de universidades e institutos federais, que estarão diretamente subordinados à Presidência da República, né, por meio do Ministério? Então, eu acho que toda essa narrativa, né, Paulo, que você trouxe, lembra um pouco o que aconteceu com o ensino básico quando você começou a ter a sua universalização, que antes era um ensino muito focado numa elite, de repente você começa a ter uma expansão, mas quando você vai olhar para não apenas no número de pessoas, né, mas vai olhar, às vezes, em alguns aspectos mais qualitativos, nosso ensino fundamental, nosso ensino médio também, em algumas medidas, fica mais ou menos estagnado, né? O exemplo do PISA, por exemplo, em que você tem um aumento de investimento, mas você tem uma estagnação de notas. Quando a gente está olhando para o ensino superior, eu acho que a gente ainda está bastante atrás em impacto, tanto em número de impacto da forma científica, né, das citações em outras publicações internacionais, mas também o próprio impacto social, né, que a gente precisa sempre levar em conta, porque, afinal de contas, é um investimento que está sendo feito com o dinheiro das pessoas, né, não vem do céu. Então, quando a gente olha para as nossas universidades, a gente vê que existem alguns problemas que eu acho que, conversando com pesquisadores, de uma forma geral, tem coisas que são meio que notas repetidas, né? As universidades são muito burocratizadas. Para se fazer ciência é sempre meio que empreender no Brasil é tipo fazer ciência no Brasil, né? Você tem que primeiro gastar uma parte da sua mente. Você deveria estar gastando, na verdade, em produção de ciência e em compreensão de um sistema burocrático e da sua navegação, que eu acho que é uma coisa super subestimada, né? Qual a imposição cognitiva que o governo impõe sobre as pessoas? Porque, principalmente aquelas pessoas que precisam trabalhar, precisam ter responsabilidade em casa doméstica, você está colocando você pede que ele separe um excedente cognitivo para entender burocracia, lei, regra, etc. Então, isso daí eu acho que é um dos problemas subestimados. E a gente tem, por exemplo, o marco legal da ciência, que tenta desburocratizar isso um pouco, mas você precisa não apenas de uma burocratização da regulação, mas também de uma desburocratização das organizações. Então, eu acho que é preciso haver inovações no modelo de organização e de gestão das universidades públicas no Brasil, separando algo que é o público também do estatal. É uma separação que é muito cara a um economista que eu gosto, que é o Ricardo Paz de Barros, que ele fala, olha, nem tudo que é público precisa ser estatal. A gente pode ter escolas, por exemplo, que são financiadas com dinheiro público, que são abertas ao público, mas que não necessariamente têm uma gestão estatal, por exemplo, né? Não necessariamente são administração direta do Estado. E a gente tem modelos também de ensino superior desses, né? O INPA, por exemplo, que acho que é considerado por todos uma ilha de excelência, nos deu que eu saiba, o prêmio científico mais importante que o Brasil já teve, com Arthur Ávila, a medalha Fields em matemática. É uma organização social, não é exatamente estatal. De fato, a verba ali vem do governo, mas você tem muito mais autonomia, muito menos burocracia para fazer matemática no INPA do que você tem para fazer ciência em várias universidades federais. E tem outra vantagem também de você ter modelos que sejam que tenham esse tipo de autonomia de gestão, que é a possibilidade de você replicar o modelo. Uma das coisas da expansão do ensino superior no Brasil é que você não cria mais um campus, né? Você cria cada vez mais uma nova instituição. Será que não tem bons exemplos no Brasil de instituições que poderiam ser replicadas? Assim, estou falando coisas que podem parecer muito tópicas, mas será que você não poderia ter uma USP Nordeste, uma USP Amazonas? Será que você não poderia pegar alguns dos melhores cases que a gente tem e começar a replicar? E eu acho que existem outros modelos de gestão, outros modelos de organização que permitiriam esse tipo de expansão do ensino superior. Então, acho que, principalmente, agora, é um desafio da gente acertar
principalmente o modelo de gestão, e depois se preocupar também com o que é a vida do cientista brasileiro. Se a gente gera um monte de diplomas, mas depois o que a pessoa vai fazer com esse diploma? Se ela não tem uma carreira clara na frente dela, né? Se ela não tem boas oportunidades, né? O que sai disso? Então, a gente precisa ter também essa visão, e isso eu acho que envolve a sociedade como um todo, envolve também o setor privado, nesse caso, para que a gente possa ter também melhor perspectivas para o cientista brasileiro. Tá. Queria fazer um aviso antes. Eu queria pedir mais objetividade nas perguntas e nas respostas. Também queria avisar as pessoas que o HuffPost está tweetando minuto a minuto da sabatina. E pode fazer a sua pergunta. A pergunta é bem objetiva. Dentro desse modelo de gestão que você propõe, está nos planos a concessão da autonomia universitária efetiva? Porque as universidades federais, os institutos federais, embora a autonomia esteja prevista na Constituição, elas não têm, de fato, autonomia, né? A USP, a universidade onde eu trabalho, tem autonomia administrativa e acadêmica. As federais não têm. Estaria nos planos isso? Exato. Se você olha para a Lei 13.019, né, que é a Lei de Organizações Sociais, ela dá, eu acho que o tipo de autonomia que falta hoje em dia para as nossas universidades. Exatamente. Eu acho que toca exatamente nesse ponto. Concordo. Eu vou passar para a Ana. Bom, boa tarde. Eu gostaria de perguntar, mudando um pouquinho de assunto, mas em continuidade ao que a gente tinha pensado, em relação ao financiamento das pesquisas, de maneira, né, específica. Então, a gente tem vários países que são considerados hoje de alta renda, né, que têm uma economia de alta renda e são liberais, né, que tiveram na sua história um grande aporte público, né, na pesquisa científica e tecnológica. E o Brasil, a gente começou a ter esse investimento a partir da década, né, final da década de 90, e especialmente nos anos 2000, e agora a gente está, enfim, com um corte orçamentário em relação às pesquisas, né? E não só a pesquisa, mas toda a produção de conhecimento científico, toda a estrutura da pesquisa científica no país. Então, eu queria saber do Partido Novo, né, enfim, qual a proposta de governo em relação à produção científica e ao financiamento público, né, das pesquisas em ciência e tecnologia no país. Muito bom, Ana. Em primeiro lugar, a ciência tem que ficar menos dependente do Estado, menos dependente do governo, menos dependente de oscilações que muda o governo e você não sabe exatamente o que vai acontecer. De repente, se é um corte de 25% no orçamento, e aí? Né? Isso significa que você tem que aumentar também a participação do setor privado no financiamento de ciência, de pesquisa e desenvolvimento no Brasil, de uma forma geral, mas também de pesquisa, e não apenas a pesquisa que tem aquele efeito imediato, que vai resultar numa patente, num pequeno monopólio intelectual, mas também em pesquisas cujo resultado, talvez prático, seja muito mais de longo prazo ou talvez não venha. E, para isso, a gente precisa também de melhores modelos. Eu acho que, por exemplo, as universidades americanas, por que elas conseguem não ter essa dependência tão grande de outros fatores? Né? Em parte, fatores talvez muito exógenos, em parte porque elas têm endowments, tem Harvard, Princeton, etc. E o que são endowments? São esses fundos patrimoniais que o principal dele não é utilizado, mas os seus rendimentos são. Então, você pode ter um aporte do setor público, você pode ter um aporte do setor privado, você pode ter um programa de alumni, né, as pessoas se formam, fazem, então, uma contribuição posterior para aquele fundo, e conforme aquele fundo vai gerando rendimentos, você utiliza do rendimento, mas você tem aquela garantia. Eu acho até que esse modelo deu certo demais, porque a Harvard, por exemplo, eu acho que ela é rica demais para o que ela, de fato, consegue fazer pela sociedade hoje em dia. Eu acho que seria muito mais racional, se você está pensando no modelo de negócio da Harvard, que é expandir o conhecimento, expandir o número de cadeiras, expandir o número de alunos que a Harvard atende. Mas a Harvard é um pouco clube também, né? Que eu acho que é outra questão também que a gente pode conversar, mas vai por outro caminho, que é o quanto do ensino superior que é sinalização e o quanto do ensino superior que, de fato, é educação. Mas eu acho que, tocando nesse ponto de endowment, acho que a gente precisa ter esses outros modelos, né? Para universidades, para outros tipos de instituições também. É importante que a gente tenha um terceiro setor forte. Nos Estados Unidos também a gente tem
Bill e Melinda Gates Foundation, Rockefeller Foundation, Ford Foundation, Carnegie, que são grandes financiadores da ciência, da pesquisa, e todos eles funcionam de uma forma que tem uma gestão transparente, flexível. Existe hoje até uma PL da Ana Amélia sobre endowments, mas quer que ela funcione como uma fundação, engessada, etc. É importante ter transparência, é importante ter algum contorno da governança interna, mas é importante ter algum tipo de flexibilidade também, e que você possa aumentar a participação do setor privado também. Então, como em outros países, né, esses endowments têm isenção fiscal, então você pode fazer esse aporte meio que um tipo Rouanet para a ciência, ou Rouanet para impactos sociais, e você tem uma maneira de criar meio que uma poupança civilizatória mesmo, que o Brasil não tem, né? E aí a gente fica nessa daí de é só uma preocupação corrente, e aí, de repente, você tem uma queda de receita, e aí a universidade está deficitária, o que você faz? Então, são preocupações de curto prazo para o tipo de instituição que tem que ter preocupações de longo prazo. Então, e pensando em longo prazo, né, e pensando, eu acho que ok, claro que a iniciativa privada tem que se envolver na pesquisa também, né, mas tem setores estratégicos da pesquisa, né, e do desenvolvimento tecnológico que o setor privado no mundo inteiro não se envolve, né, ou se envolve de maneira secundária, ou enfim, em um segundo momento, né. Então, a gente tem alguns exemplos aqui no Brasil, que eu acho que é o que está agora surgindo, que é o projeto Sirius, né? Assim, em que momento uma iniciativa privada investiria dinheiro num projeto dessa magnitude, né? Em outros países, a gente também tem o setor público investindo nesse início da construção estrutural de um país, em termos de publicação, de produção científica, né? De estrutura científica. Então, é nesse sentido que eu quero perguntar. É claro que a iniciativa privada ela tem que ter uma presença, ela tem que se mostrar presente, tem que investir, até por captação desses profissionais que a gente está formando. Mas eu quero saber como que, enfim, em termos de partido, a gente vai, em termos de proposta de um partido, vocês vão propor cota do orçamento, sei lá, X% de algum imposto, ou, enfim, para a gente não ficar refém exatamente, bom, a gente vai negociar 20% do orçamento de não sei o que esse ano e ano que vem, tem corte, não tem corte, a gente tem uma PEC que nos cortou, né, nos impôs uma série de restrições. Então, quer dizer, aqui em São Paulo a gente tem 1% do ICMS para a FAPESP, né? Então, se o Estado está melhor ou pior, a gente tem uma cotinha ali. Então, mesmo a gente precisa, querendo iniciativa privada, tem um investimento público, o mundo inteiro tem, né? E eu quero saber qual vai ser enfim, qual é a ideia do Partido Novo, além de incentivar a iniciativa privada. Porque tem um setor que a gente não vai ter a iniciativa privada se interessando. E é esse setor que eu quero saber o que o Partido Novo tem a dizer. Sim, Ana, eu vou falar 3 coisas. A primeira é que a gente, às vezes, subestima o interesse filantrópico das pessoas. Não, peraí, olha, vocês conhecem, por exemplo, Templeton Foundation, Liberty Fund, todos esses, eles fazem investimento em filosofia, fazem investimento em matemática pura. O fato da gente não ter uma preocupação da nossa elite econômica em realizar esse tipo de ação, eu acho que é algo que demanda tanto uma cobrança nossa, né, tanto uma corneta da sociedade, mas também demanda melhores modelos para que isso possa acontecer, para que a própria iniciativa privada não tenha tantos riscos quando ela quer investir no setor. Esse é o número 1. Número 2, eu acho que o financiamento público, por exemplo, da educação, primeiro a gente tem que fazer uma distinção melhor também do Brasil entre as universidades, elas são instituições de ensino e pesquisa, e às vezes é importante você ter uma distinção melhor, né, daquilo que vai para o ensino, daquilo que vai para a pesquisa. No ensino, por exemplo, nós gostamos dessa ideia que a gente chama de welfare state de demanda. A gente gosta que o governo, ele às vezes ofereça subsídio para quem não pode, em vez de simplesmente fazer administração direta, provisão direta de serviços. O ProUni é uma dessas ideias. Acho que a gente pode ver como que é possível expandir esse tipo de modelo, em que você está financiando o sujeito que ele está tomando aquela escolha que tem uma relação direta com a vida dele.
Então, acho que, de fato, isso é algo extremamente importante. Eu entendo que muitas pessoas já veem de universidade pública não gostam tanto do ProUni, mas os resultados no ENAD, por exemplo, do ProUni são bastante altos, né? Os alunos que saem do ProUni têm até desempenho superior no ENAD a alunos de universidades federais. Então, é possível você ter também outros mecanismos de financiamento público que envolvam o setor privado de outras formas, né? Às vezes com a provisão de serviço e não apenas com o financiamento direto. E é importante, isso não tem outro jeito, é importante você ter disciplina fiscal. Não adianta você colocar uma porcentagem do orçamento e depois a USP e a Unicamp ficarem deficitárias, porque você faz uma projeção que, de repente, você tem uma redução de receita e aí a universidade também se encontra numa situação preclitante. Então, é importante que você tenha, entre outras coisas, um tipo de planejamento econômico que seja sustentável, né? Que não seja também que crie esse tipo de oscilação. Parte do nosso problema com receita é um problema que não afetou apenas as universidades, né? Afetou o Brasil como um todo, né? Afetou a massa de desempregados, afetou a massa de desalentados. Se a gente não tiver crescimento, se a gente não se preocupar em ter um país que tenha responsabilidade fiscal, que consiga colocar, né, todas as suas despesas dentro de um orçamento, não importa o tipo de mecanismo financeiro interno, porque a matemática não fecha, né? A realidade econômica vai se impor. Bom, eu concordo contigo. Claro, a gente tem que ter responsabilidade fiscal. Acho que é por isso que a gente, enfim, briga em vários setores. Só que eu não estou falando de universidade. Tipo, o Sirius é do CNPEM, que não é vinculado a nenhuma universidade brasileira, né? Ele é um projeto, enfim, que é do Centro Nacional de Pesquisa, né, em Energia e Materiais. Então, não é vinculado à universidade. Eu não estou falando da inserção de pessoas na universidade e da produção de recursos humanos. Acho que essa pergunta já foi contemplada, né, anteriormente. A ideia é pesquisa, enfim, fomento à pesquisa, ou seja, em editais, em estrutura. O Sirius é uma estrutura que foi financiada pelo PAC, né? Então, foi um montante de recursos para algo que o nosso país está na frente de praticamente o mundo inteiro em relação a um projeto de acelerador de partículas, né? O maior e mais avançado da categoria. Então, isso não está vinculado à universidade. Então, eu não estou falando de universidade. A universidade é um dos lugares onde a gente produz conhecimento aqui no país. É um dos principais, talvez, né, em termos de quantidade de produção. Mas não é o único. E esse é um dos problemas que a gente está discutindo desde o início da manhã, né? Então, financiamento público não é botar gente da universidade. Eu estou perguntando como é que a gente ganha dinheiro para produzir conhecimento. São coisas diferentes. Não era só isso. Então, o CNPEM e o Sirius não são de nenhuma universidade. Quando eu falo de 1% do ICMS para a FAPESP, eu não estou falando do orçamento da Unicamp, da USP e da Unesp. Eu estou falando de 1% de um financiamento que vai para a pesquisa, não vai para o professor, não vai para os alunos dentro da universidade. Vai para a gente produzir conhecimento. São coisas diferentes. E são investimentos públicos diferentes. E eu acho que isso é muito importante da gente separar. O dinheiro que a gente põe para os alunos se formarem é um orçamento separado da FAPESP, por exemplo, aqui em São Paulo, né? O orçamento das universidades públicas para professores e discentes é vinculado ao MEC. O que a gente está perguntando está vinculado ao que a gente conhecia como o nosso Ministério da Ciência e Tecnologia, por exemplo. São coisas diferentes. Então, o que eu estou te perguntando é qual é a proposta de financiamento pública para a pesquisa e não para botar aluno dentro de universidade. Sim. São coisas diferentes. Todas elas estão dentro da mesma realidade econômica. A realidade econômica vai se impor sobre qualquer centro, instituição ou universidade. Então, assim, o primeiro grande compromisso que um governo pode ter é garantir a saúde fiscal do governo. Todo mundo está no mesmo barco. Quando a gente estava falando, por exemplo, de modelos de gestão, são modelos de gestão que se aplicam tanto à universidade quanto ao instituto de pesquisa, quanto a outros tipos de centro. Você ter uma melhor gestão, com algum tipo de participação pública, mas também uma atração privada, isso funciona para qualquer centro, né? E alguns dos grandes centros de excelência funcionam dessa maneira, né? O Max Planck Society, por exemplo, na Europa, né, funciona desse tipo de maneira. Agora, para todos eles, dependem de ter saúde fiscal. Não adianta você ficar simplesmente... você pode pegar... Hoje, cada vez mais, o orçamento das democracias modernas tem menos flexibilidade ano a ano, né? Já estão
cada vez mais indexados a finalidades específicas. Mesmo que você faça isso para todo o orçamento, né, e você acabe com a autonomia do governo de conseguir ter algum tipo de dinamismo, se você não tiver um controle fiscal, a realidade se impõe sobre todos. Então, acho que o melhor compromisso que um partido como o Novo pode fazer é garantir uma boa gestão da máquina pública para que os recursos não oscilem, não acabem, né, que não seja uma riqueza ilusória que depois você não consiga cumprir com perspectivas de longo prazo. Tá funcionando. Tudo bem? Bom, recentemente a gente teve o caso da fosfetanolamina, ano passado, onde o governo autorizou a liberação dos medicamentos antes de passar sobre os testes clínicos, ignorando agências reguladoras. E isso acabou ficando bastante feio para o Brasil, na nossa imagem lá fora, onde a própria Nature, que é uma das revistas com maior credibilidade científica do mundo, fizeram uma carta de repúdio falando sobre essa situação aqui no Brasil. E eu queria saber o que você acha dessa situação e como que o partido de vocês se comportaria frente ao momento em que você talvez tivesse que decepcionar parte dos seus eleitores por uma pressão social em cima de uma causa, ignorando o compromisso científico das agências. Como assim, uma pressão social e o compromisso científico? O que aconteceu, que foi liberado o medicamento, foi por causa de uma pressão social enorme. A mídia inteira, todas as pessoas nas redes sociais estavam fazendo pressão para que esse medicamento fosse liberado. Então, por causa disso, os políticos acabaram se vendo meio que numa obrigação de corresponder a eles e abriu mão completamente do compromisso científico, que acabou prejudicando, inclusive, a saúde dos pacientes depois que nós descobrimos como que ela realmente atuava no organismo. A primeira coisa é a blindagem institucional das agências. Acho que a gente precisa de uma reforma de Estado que consiga rever escopos, atribuições, limitações e processos seletivos para diferentes órgãos reguladores, para que você possa ter a distância necessária, que existe uma distância que deveria existir, né? Pelo menos entre, por exemplo, o judiciário e a pressão política, né? A ideia dos três poderes é que o poder judiciário fique mais distante dos humores democráticos, por assim dizer. É importante que as agências que também pensam a longo prazo façam isso, mas é importante também que exista maior agilidade, né? A gente precisa de mais agilidade no Brasil para tomar certas decisões, etc. E isso gera uma outra pressão, né? Então, a pressão que a gente tem sobre o INPI, por exemplo, uma média de, acho que 10 anos para uma patente, as pessoas querem que a coisa seja, então, automática. Então, né, todo pedido passe simplesmente. Porque você cria uma máquina que é obesa, ineficiente, e aí a pessoa fala, cara, a única forma da gente conseguir furar isso aqui é simplesmente se a gente abre um túnel permanente, em vez de você ter um bom instrumento de governança que consiga, ao mesmo tempo, gerar essa blindagem, mas também ter um compromisso técnico. E existem coisas que são problemas que a gente não vai conseguir resolver tão fácil, mas que a gente precisa, que é também os tipos de incentivos que algumas agências têm. Nos Estados Unidos tem casos em que a liberação de alguns medicamentos, né, demorou, às vezes, 2 décadas, assim, porque para aquele sujeito que está autorizando, né, uma morte que sai por causa daquele medicamento vai para a conta dele, cria uma pressão, cria esse tipo de às vezes, convulsão social que você está falando, mas, né, 2.000 mortes, pessoas que não tiveram acesso ao medicamento, né, não vão para a conta dele, porque isso não é exatamente uma notícia. Então, eu acho que isso vai além de apenas um programa de governo, acho que é um programa de Estado. É importante você pensar como corrigir algumas assimetrias e algum tipo de problema de agente principal que você tem também nesse tipo de tomada de decisão. Mas como o partido vai lidar com pressão popular e pressão política diante de um embasamento científico? Eu acho que, uma vez que você tem uma atribuição bem definida, né, não cabe ao político simplesmente intervir porque ele é do executivo, ele é do legislativo, né? Então, a primeira coisa é você ter esse tipo de separação institucional, né? Da mesma maneira que é importante a separação de poderes, é importante ter separação dos órgãos que fazem hoje o Estado moderno. De modo que, mesmo que o político queira, as mãos dele estão amarradas. E, às vezes, isso é interessante, né? Porque, às vezes, a melhor coisa para um político é ter a mão amarrada também. Porque, talvez, ele não queira também ficar tão suscetível, às vezes, a algum tipo de pressão. E aí, se você tem algo que está simplesmente fora do seu escopo de possibilidades,
também é mais fácil de você não ser sacrificado em praça pública pela opinião pública. Bom, mas eu acho que existem alguns casos, como para bancadas religiosas no Congresso, que elas têm um interesse em manter a sua atuação, eles foram eleitos para representar boa parte desse pensamento, e, em contracorrente, tem um pensamento científico que muitas vezes choca ali, bate de frente. Tipo, como conciliar as duas coisas? Olha, aí a gente tem que olhar para a concepção do Estado moderno, né? Se a gente fosse uma democracia direta, olha simplesmente para a opinião pública brasileira, né? Pega, o último que eu vi foi da XP, por exemplo. Pega a opinião pública sobre um monte de coisa, sobre, por exemplo, uma bandeira que o Novo defende, que é a união de pessoas do mesmo sexo, e majoritariamente a população brasileira contra. Se você tem democracia direta, você simplesmente vai estar completamente vulnerável a que a população tome suas opiniões, mesmo quando é contra a ciência. O importante é você ter uma estrutura de Estado, por isso que separação de poderes, por isso você tem uma Constituição, você tem um guardião da Constituição, que previna que isso aconteça, ou seja, que previna que, por exemplo, um legislativo, que é o representante mais direto do povo, possa tomar certas decisões prevenindo, né, blindando a Constituição, blindando o judiciário. Assim, são às vezes realidades trágicas que a gente tem, né? Não existe first best, só second best. Mas o melhor que a gente pode fazer é ter uma boa organização de Estado para que exista um escape para a opinião pública, mas existe também estruturas que são protegidas dela. Não tem outro jeito. Tá, eu vou fazer uma segunda pergunta, então, mudando bastante o assunto. Sobre uma das políticas que eu entendi que fazem parte do plano de governo de vocês, seria uma entrega de uma espécie de voucher, né? Seria você liberar o crédito e dinheiro, né, renda para as pessoas, e fazer com que elas tenham o direito de escolha para poder escolher qual colégio, por exemplo, colocar o seu filho, que seriam de iniciativas privadas, e o governo não teria mais nada a ver com isso, né, nesse ponto. A minha pergunta é, assim, onde que o governo iria regular e controlar minimamente o que está sendo ensinado nessas escolas? Qual seria a atuação do governo em cima dessas escolas privadas para que a gente não permita alguns absurdos do tipo você ensinar criacionismo e evolução como se fosse a mesma coisa? Bom, a ideia que você está trazendo, a ideia de ter bolsas para o ensino básico, que já tem experimentos em outros lugares, mas faz parte dessa ideia de que, olha, o governo precisa ajudar as pessoas que mais precisam. Políticas focalizadas são importantes por causa disso. Não é bom que o governo também dê escolha para que haja concorrência pela educação do filho do pobre, porque hoje o filho do pobre não tem, ele está à mercê do que os governos municipais, muitas vezes os estaduais, estão decidindo. Então, um sistema em que você deixa o dinheiro com a família, né? Da mesma forma que o Bolsa Família permite que a pessoa escolha entre diferentes fornecedores de alimento. Você permite que a pessoa escolha entre diferentes fornecedores de educação, a gente acha que isso é algo importante, né? E quando a gente olha para o custo por aluno no Brasil, né, no último um panorama da OCDE estava dando R$800 por mês por aluno no Brasil. Será que não tem escolas que têm uma qualidade melhor de educação, que estariam dispostas a atender esse tipo de público? E é claro que você tem que olhar, porque existe a pobreza rural, existe a pobreza urbana, tem formas diferentes, mas a gente acha que é importante a gente começar a ter inovação na educação brasileira. A gente acha que esse é um dos caminhos. E como você falou, bom, é aberto para todo mundo? Não, você pode simplesmente ter alguns critérios, por exemplo, critérios de desempenho em testes padronizados. As escolas precisam atingir um certo nível em certos testes para que elas possam ser credenciadas e possam, então, aceitar esse tipo de bolsa dos alunos que assim escolherem. Isso aí eu acho que não tem muito problema. Existem mecanismos fáceis de fazer isso. O que eu acho que é interessante a gente lembrar é porque, normalmente, quando a gente defende esse tipo de coisa, né, eu acho que existe uma certa preocupação sobre a qualidade também do ensino privado no Brasil, mas o ensino público, né, o ensino estatal no Brasil, é um negócio tão precário que, se a gente consegue ajudar essas pessoas, que hoje elas são meio silenciosas, né?
Hoje a gente não está vendo as pessoas quebrando tudo, que seria o que a classe média faria se o nível de educação do filho dela, que hoje está na escola particular, fosse como são várias escolas públicas que a gente tem no Brasil. No ranking PISA, por exemplo, as nossas escolas públicas estão, acho que em 66, 67, estão lá nas últimas posições. E as escolas particulares, né, se a gente só pegar a nota das escolas particulares no PISA, elas ficam no número 35, entre Islândia e Croácia. Então, a gente está dando para os alunos de escola particular uma educação, sei lá, centro-europeia ou do leste europeu, pelo menos, e para os nossos alunos que estão ali tendo uma educação de nível de Egito e República Dominicana, está criando um apartheid social, aí, um apartheid educacional, que eu acho que é extremamente problemático. E mesmo quando você controla, porque vem, não, mas o pessoal da escola particular, né, vem de famílias mais abastadas, etc. Mesmo quando você controla para isso, por exemplo, se você controla para apenas alunos de escola particulares, cujos pais têm apenas, no máximo, o ensino fundamental, ainda assim, a nota no PISA dessas crianças fica um pouquinho abaixo só do Chile. Então, a gente tem, ainda assim, um grande ganho se a gente consegue usar um modelo que funciona, não é perfeito, etc. Tem que melhorar, tem, mas que funciona adequadamente para pessoas que têm dinheiro e ajudar com que aquelas que não têm, as pessoas mais carentes, também possam, pelo menos, né, ter um salto de melhoria na educação dos seus filhos. Diogo, vou passar para o Vitor. Em relação a isso, a gente, com o nosso instituto, viajou agora recentemente, tem poucos dias que a gente retornou, do interior do Ceará, na cidade de Nova Olinda. Também fomos ao interior do Pernambuco, na cidade de Oricuri, ou seja, o sertão nordestino. Quando você coloca essa separação entre escolas públicas, privadas, rurais, urbanas, a gente teve acesso a projetos que são regionais, que são locais e que servem de alternativa para a população local. Por exemplo, na cidade de Nova Olinda, a gente visitou a Fundação Casa Grande, que é toda gerida por crianças. Lá em Oricuri, a gente conheceu projetos que envolvem a instrução a partir de xadrez para a população. E o que me preocupa muito é que, em todos os discursos até hoje, eu só vi conexão com o PISA, mas eu não vi conexão com a educação. O ranqueamento educacional do nosso país, como a gente observa, e eu percebi isso na fala de todos os candidatos, é a preocupação geral. Você tem que ser bom comparado a um país, ou você é ruim comparado a outro país. Mas eu até agora não vi perspectivas para a população do sertão nordestino. Quando você entra no sertão nordestino, efetivamente, a gente coletou entrevistas de todos os sertanejos, porque eles queriam falar, eles estavam desabafando com a gente. Então, eu acho incrível como a gente tenta, no Brasil, homogeneizar uma educação para uma população que é agudamente heterogênea. E essa heterogeneidade, como eu disse, se preocupa no Exame Nacional do Ensino Médio em cobrar 45 questões de matemática, porque a matemática vai fazer com que no PISA o Brasil melhore. Mas ela não se preocupa ao cobrar apenas 15 questões de geografia ou 15 questões de biologia. Então, aqui vai uma espécie de desabafo, mais um questionamento. Qual é a política do Partido Novo e do Amoedo e de você para a educação brasileira e não para o ranqueamento? Será que essa educação ela vai ser mais inclusiva, efetivamente? Como nós faremos isso? Obviamente que a gente usa o ranqueamento porque é a métrica objetiva que a gente tem de comparação. Não tem outra. A gente tem que utilizar isso, né? Em momento algum, a gente acha que tem que ser um foco apenas para um tipo de indicador. O próprio Ceará já foi criticado porque valoriza exatamente o IDEB. Quando você vai em outros rankings, eles caem para caramba. Então, também não somos os únicos, né? E o próprio governo do Ceará, que utilizava parte do ICMS para recompensar municípios que tinham um desempenho maior, como é que eles mediam esse desempenho? Mediam por números, mediam pelo próprio IDEB. Então, isso não é uma acusação contra o Novo. Acho que é a forma como a gente tem hoje de conseguir, né, um mínimo de consistência para a gente conseguir avaliar. A gente está falando de milhares e milhares de escolas, né, como é que a gente consegue ter algum tipo de avaliação, que também não são perfeitas, obviamente. E quando a gente está falando também sobre essa diversidade do Brasil, essa diversidade existe na rede particular também, e ela existe também nesses modelos, como a gente estava falando sobre o OS, em escolas comunitárias. Porto Alegre agora está fazendo um experimento piloto com 2 escolas comunitárias, que é esse modelo OS da Lei 13.019.
em que você tem um contrato de gestão, você tem um compromisso com com desempenho, né? E aí você, depois de 5 anos, avalia se aquilo ali está funcionando ou não. O custo por aluno é um pouco mais baixo do que da rede pública. Porto Alegre também, Rio Grande do Sul, né? Mas Porto Alegre especificamente tem um custo alto da educação lá. Mas, de qualquer maneira, existem, eu acho que, projetos nesse sentido para a gente olhar exatamente para esse tipo de diversidade. Então, quando a gente está falando de educação, obviamente a gente fala de indicadores, mas a gente está olhando para as pessoas. E quando você olha para as comunidades mais carentes, você vê que as pessoas, às vezes, fazem opções exatamente para fugir da educação estatal. Eu sou de Petrópolis, no Rio, e aí já faz algum tempo, uns 7 anos, eu fui com 2 pesquisadores de educação, a gente foi na favela do Rio das Pedras. E a gente queria conhecer um fenômeno que existe na Índia, existe em vários países da África subsaariana, que são escolas clandestinas para crianças. Então, a gente tem que meio que se informar, perguntar aqui, perguntar ali. A gente encontrou 2. Né? E eram escolas que elas estavam... para o MEC, elas eram creches, mas uma tinha até a 4ª série. Estavam tentando se legalizar, mas era um processo difícil. Eles tinham um certo medo. Quando a gente chegou lá para conversar, o pessoal estava um pouco reticente de nos receber, quem que era, tal. Elas estão fora do radar público, mas são escolas que estão ali customizadas para aquela necessidade. A necessidade que aquelas famílias não estavam encontrando na educação estatal. A gente está falando de famílias de uma favela carioca que preferem pegar um pouquinho da sua pouca renda, para tirar o filho daquele modelo de ensino público e dar para ele um pouquinho mais de oportunidade, numa escola ali que está sendo financiada pelos próprios pais de alunos. Se você dá uma ajuda a mais para essas pessoas, se você dá um pouquinho mais de renda para as pessoas, elas conseguem dar um salto ainda maior na vida dos seus filhos. E elas passam a ser responsáveis pela educação do seu filho. Quando a gente está falando de indicador, por exemplo, o Chile tem um sistema que a gente chama de voucher, nesse sistema de bolsa. E muita crítica vem ali porque os indicadores, às vezes, são muito parecidos com algumas escolas públicas. Mas, quando você pergunta para os pais, a maioria prefere, que tem opção, prefere o sistema de bolsa, prefere o sistema de voucher. Ou seja, a gente não vai saber qual é a melhor educação de Brasília, não vai saber qual é a melhor educação para o Nordeste de São Paulo, de qualquer outro lugar. A pessoa que vai ser o melhor fiscal e saber se aquela educação está, de fato, atendendo às necessidades dos seus filhos, são os pais, são as famílias. Então, a gente tem que dar poder para essas pessoas poderem decidir o tipo de educação que elas querem dar para os seus filhos. Paulo, você gostaria de fazer alguma pergunta? Sim. Eu queria voltar à questão da autonomia das universidades e chamar a atenção, assim como a Ana, de que, para mim, uma discussão relevante aqui as universidades brasileiras elas têm essa peculiaridade de responderem pela formação do pessoal qualificado, mas também por praticamente toda a pesquisa que a gente faz no Brasil hoje. Então, a gente tem um sistema de pesquisa e desenvolvimento no Brasil que é calcado no sistema público. Mais de 90% da produção científica brasileira e mais da metade das patentes, inclusive, vem do sistema público, e o sistema federal responde por aproximadamente 70% da produção brasileira. Então, do ponto de vista de financiamento do sistema de pesquisa e desenvolvimento brasileiro, você mencionou a autonomia administrativa, que é uma coisa que não existe para as instituições públicas federais, mas essa autonomia tem 2 lados, né? Um é você conceder a autonomia e o outro é você conceder o recurso. A gente tem hoje um sistema federal que foi fortemente expandido, respondeu muito bem a essa expansão. Eu concordo que ainda há questões a ser resolvidas, como aumentar o impacto no mesmo ritmo que aumentar o volume da produção, mas a gente tem indícios claros de que essa expansão foi uma expansão com eficiência. Então, a pergunta... E agora a gente tem um enxugamento brutal dos recursos para esse sistema. Então, a gente tem uma base instalada com um potencial muito maior do que está sendo usado, que não tem autonomia, né, administrativa, e também não tem recursos. Então, minha pergunta você já disse que vê com bons olhos a questão da autonomia. Minha pergunta ok, e o outro lado, o que se planeja como política pública de financiamento de ciência e tecnologia no Brasil, um país no qual a ciência e tecnologia é basicamente produzida por instituições públicas? Então, antes de você responder, só uma coisa. Eu queria pedir para você ter uma resposta um pouco mais curta para a gente conseguir ter mais uma pergunta. Tá, curta. Voltando só àquilo que a gente está falando sobre endowments. A diferença do governo financiar, fazer um aporte num fundo, e a diferença de fazer apenas despesas correntes, imagina que, por
Acho que isso não teria sido desejável. Mas imagina que ali, em 88, né, com a nova Constituição, o governo de São Paulo pegasse um ano de orçamento da USP, que na época era 300 milhões de dólares, podem conferir aí, mas eu acho que era isso. Se você tivesse pegado esse recurso e colocado num fundo e falasse, olha, esse fundo aqui, por 30 anos, a gente utiliza um investimento desse fundo no mercado, para que ele renda taxas de mercado, e a partir daí a gente vive do rendimento, né? Hoje a gente teria um fundo, né, na USP de quase 20 bilhões de reais. Né? Se fosse a taxa Selic, ia estar rendendo mais de 1 bilhão. Então, é importantíssimo que o financiamento não vá completamente para despesas correntes, mas que o financiamento tenha um planejamento de longo prazo, para que a universidade possa ser sustentável. Não dá para a gente ter uma universidade que fica oscilando o tempo todo, muda governo, muda reitoria, não dá. A gente precisa ter uma gestão que pega uma instituição e pensa no longo prazo dela e faz investimentos que sejam mais racionais. Eu vou passar para a Ana. Não, a ideia para mim é como. Ok, a gente tem que fazer investimento de longo prazo. Acho que qualquer pessoa aqui na plateia concorda com isso, né? Assim, e isso a gente quer escutar. A gente quer saber como é que se faz esse investimento a longo prazo, né? E aí, dentro da pergunta da autonomia, né, e ao mesmo tempo do recurso, tu falaste em replicar universidades, né? Replicar modelos. O que é replicar modelo? É a gente levar os docentes de um lugar para outro e a gente, enfim, o que é replicar um modelo? Isso para mim não ficou claro, sim. né? Em relação, especialmente à autonomia, porque se tu tem autonomia, quem é o governo para dizer que a gente vai replicar esta universidade? Então, como é que isso é uma política pública, né? Como é que isso vira uma política de efetiva, de execução? E aí, como é que a gente faz uma política de financiamento de longo prazo? Sim. Sobre essa questão de o que é replicar, pensa no modelo de organizações sociais de saúde. Então, existe o Hospital de Embu-Mirim, é uma organização social. Ela é gerida por uma organização social em parceria com o Einstein. Ela é voltada a pessoas de baixa renda, mas ela tem uma parceria com uma gestão de alto desempenho, de alta qualidade. Você poderia ter coisas parecidas. Você poderia ter organizações sociais que atendem diversas outras universidades, até mesmo centros de pesquisas. A gente está falando do Max Planck Society, né, que tem mais de uma dezena de instituições, e ainda assim você tem você pode ter, digamos, tem vários modelos. Você pode ter vários chamamentos públicos, né, e se você tem, né, boas organizações sociais que estão vencendo aqueles chamamentos públicos, elas montam uma rede comunitária, por assim dizer. E com relação ao financiamento, o que a gente precisa é, primeiro, um marco legal para que isso aconteça. Hoje, no Brasil, não existe um marco legal para fundos patrimoniais dessa forma. E, segundo, a gente precisa que esse marco patrimonial não seja pensado nem 100% público, nem 100% privado, mas seja pensado em parceria. Seja pensado, às vezes, em modelos de captação com incentivos tanto para a iniciativa privada, mas também com suporte público. Tem que ter uma combinação, mas, primeiro, é preciso que exista a regulação permitindo que isso aconteça, porque hoje as universidades simplesmente não podem contar com esse instrumento, né, técnico, jurídico e econômico. Bom, só para encerrar, eu queria saber se você quer deixar alguma mensagem final, algum recado. Bom, acho que a mensagem final para deixar é que existe um viés, e eu também às vezes sou vítima dele, de que ciência e tecnologia é algo que ocorre quando a gente coloca, tipo, economista pensa assim, né, tem uma função de produção, né, então você coloca os inputs aqui, pessoa, dinheiro, etc, e do outro lado sai conhecimento, sai tecnologia. E quando a gente olha, na verdade, a evolução da ciência e da tecnologia é muito mais complicada, né? Ela, às vezes, requer ambientes livres. As pessoas precisam ter liberdade para cooperar, para falar, para interagir. Elas precisam, às vezes, estar no mesmo lugar. Não adianta você, às vezes, separar demais a população. A gente hoje vê que inovação, criatividade funciona muito melhor em cidades densas. A gente pensa no Vale do Silício, etc. E que é uma coisa muito mais complicada. Pensa a evolução da internet. Começou num projeto militar da DARPANET lá atrás, mas teve junto com isso toda uma galera meio hippie, californiana, etc., que começou a interagir, fazer coisas, como a gente estava brincando de filantropia, mas são ações filantrópicas ali para o desenvolvimento de tecnologias, para que mais para frente, né, com o Tim Berners-Lee, que você tivesse aquilo que era só um modelo meio provisório de IP, depois virasse o HTTP,
E aí, depois que acontece em 88, 89, mais ou menos, você desestatiza, né? Você meio que privatiza a internet, a ARPANET vai embora, entra o setor comercial e aquilo ali floresce, expande e tem isso maravilhoso que a gente tem hoje. A gente está aqui utilizando a internet para conseguir falar com milhões de pessoas. Então, acima de tudo, uma civilização científica, tecnológica, precisa ter uma cultura de abertura, uma cultura de liberdade, uma cultura de cooperação econômica, social, que permita que a gente finalmente atinja o potencial que o Brasil pode atingir. Certo. Eu queria agradecer aqui a presença de todos. Muito obrigada. Obrigado a todo mundo.